Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Ele diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. O mundo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. E diz mais: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem escreveu isso aqui foi João, o apóstolo de Jesus, que em um momento da vida eu gostaria um dia de perguntarei um dia a João como é que foi ele se deitar no peito de Jesus, não é? Tem um momento que a palavra diz que era o discípulo amado de Jesus. Jesus amava a todos, evidentemente, mas alguém que recebe essa categoria, né? O discípulo amado de Jesus, que recostou-se no peito de Jesus ali na última ceia. E ele está dizendo aqui que Jesus é a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que o receber, que receber a Jesus de Nazaré na fé, no coração, e isso ser uma realidade mais real do que se você tivesse uma prova definitiva de que Jesus andou aqui no mundo. Não precisa, porque o Espírito de Jesus veio habitar no coração de todo aquele que crê. Esse mesmo apóstolo João, que muitas vezes a gente pensa em João, Pedro, Paulo, Mateus, como seres com uma divindade especial, e são, mas são porque receberam o amor de Jesus, assim como eu recebi, como você recebeu. Portanto, é um irmão nosso. João, Pedro, Paulo, Tiago, são irmãos que amam verdadeiramente Jesus de Nazaré e sentem grande alegria por saber que ele está vivo e está em nós. Jesus disse que vem habitar no nosso coração. Agora eu queria que a gente pensasse aqui no Apocalipse, que foi escrito por esse irmão nosso, João, quando ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Eu quero ver aqui o primeiro capítulo e que você entenda comigo, que o Espírito te explique. E João escreveu uma carta numa época que não tinha Bíblia, não tinha. Tinham algumas comunidades chamadas igrejas: Laodiceia, Tiatira, Sardes, Filadélfia e outras mais. E alguém escrevia uma carta, como é o caso de que João vai fazer para 7 igrejas. Mas olha, pensa comigo, o fantástico que é isso. Que Jesus é quem dita, e Jesus já tinha subido ao céu, já havia mais de 70 anos. O apóstolo João foi o que viveu mais tempo aqui neste planeta dos apóstolos de Jesus. Todos os outros já haviam morrido. Nesse período acho que estava vivo ainda Paulo e Pedro, mas ele foi o que mais viveu. Ele já era um idoso na ilha de Patmos. E veja só o que ele diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, nosso irmão João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto.
Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque perto está o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Ele nos ama, ele lavou todos os nossos pecados. Você acredita? Eu creio, isso me dá alegria no meu coração. É por isso que eu venho aqui falar para vocês, trazer esse recado de Deus, do Evangelho. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram verão, quando ele vier em glória. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí, Jesus começa a falar com João. Repito, ele já tinha subido aos céus, já havia 70 anos. A igreja que estava na terra sofria perseguições, muitos eram comidos por leões, muitos foram cerrados, outros foram queimados vivos. João estava nessa ilha, um homem idoso, preso na ilha de Patmos. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão. Olha aí o que eu disse ainda há pouco. Eu, João, que também sou vosso irmão e sou companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava eu na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, era mais brilhante do que o sol, quando na sua força resplandece o sol do meio-dia. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Você imagina isso? Ele pôs sobre mim a sua destra e disse-me: não temais, eu sou o princípio e o último, o que vive. Eu fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, para toda a eternidade. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Aí muita gente pensa, quando Jesus diz para João que tem a chave da morte do inferno, é porque ele vai danar um monte de gente para morrer e infernar. Ele tem a chave porque ele venceu a morte e o inferno acabou-se. Será diluído, será dissolvido. Ele tem a chave porque ele abriu as comportas da morte e do inferno para libertar todo homem, porque ele perdoou a toda a humanidade, ele perdoou a toda a criação, toda a criatura. Escreve as coisas que tem visto, disse ele, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Veja, Jesus de Nazaré está vivo. Eu não preciso saber de uma prova científica da existência ou da passagem dele aqui na terra. Assim como João viu e se alegrou, talvez João seja, pela escritura, o último que teve esse privilégio. Você veja que no começo do evangelho ele diz: as nossas mãos apalparam a palavra da vida, porque no começo do evangelho de João ele está falando de Jesus aqui, antes de ser crucificado e antes de ressuscitar. As nossas mãos apalparam a palavra de vida, o que os nossos olhos viram. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam a palavra da vida, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Hoje eu queria que você pensasse nisso. Como é que você tem a relação na sua mente com os apóstolos? Você os tem como irmãos ou como santos distantes, difíceis de alcançar porque você não consegue chegar na santidade deles? Como é que você crê? Deus é muito maior. Ele deixou o evangelho, a palavra, para que nós aprendêssemos cada vez mais a caminhar como ele caminhou, a andar como ele andou, a andar amando, porque esse é o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus de Nazaré, esse que apareceu para João na ilha de Patmos, e a maioria das pessoas só pensa no Apocalipse por causa dos mistérios, né? São as bestas que descem do monte, a besta que não sei o que, a prostituta de não sei quantos chifres. Cara, o maior mistério não é nada de besta nem não. O maior mistério é você saber, ter a convicção de que Jesus te ama, de que ele te amou, que ele perdoou os teus pecados e que ele está em mim, ele está em você. Se você crê, ele habita o meu coração. Isso me dá uma alegria plena, perene, que nunca acaba. Pode vir aflição, pode vir dificuldades, pode vir doença, pode vir o que for, mas você é habitado pelo Rei da Glória, o Deus eterno, o que te arrancou das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para o reino de Deus. Tá bom? Era isso que eu queria dizer para você hoje. Amém.